Você já se perguntou por que, na Bíblia, alguns homens tiveram várias esposas? Parece estranho, né? Afinal, Deus criou Adão e Eva, apenas um homem e uma mulher, como um casal perfeito. Mas de repente aparecem histórias de reis, patriarcas e até heróis da fé com múltiplas esposas. Por que isso aconteceu? Será que Deus realmente aprovava essa prática? Imagine viver numa época onde guerras eram constantes, mulheres sofriam sem proteção e as famílias estavam desesperadas por descendentes. Era um tempo sombrio, cheio de escolhas difíceis e desafios para sobreviver. Entre essas histórias, surgem personagens como Davi e Salomão, que se envolveram em poligamia. Mas o que parecia uma solução prática trouxe caos, ciúmes, brigas e até afastamento de Deus. Agora pense, será que isso era mesmo o plano de Deus? Ou será que ele permitiu a poligamia por um motivo maior, algo que ainda não entendemos totalmente? Prepare-se para mergulhar nesse mistério, porque o que vamos descobrir pode mudar a forma como você vê essas histórias. Imagina que Deus desenhou o casamento como um quebra-cabeça perfeito, um homem e uma mulher juntos, como no Jardim do Éden. Só que, com o tempo, as pessoas começaram a fazer as coisas do jeito delas, e a poligamia virou algo comum em algumas culturas. Mas isso não era o que Deus queria desde o início. Ei, se você está curtindo esse mergulho nas histórias da Bíblia e quer entender ainda mais sobre os mistérios por trás dela, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. E não esquece de compartilhar com quem também ama aprender sobre as Escrituras. Deus criou o casamento como algo especial, tipo uma parceria incrível entre duas pessoas que se amam e cuidam uma da outra. Quando ele criou Adão e Eva, mostrou que o casamento ideal é só entre duas pessoas, para serem companheiros para a vida toda. Esse sempre foi o modelo perfeito dele. Você já ouviu falar do Lameque? Ele foi o primeiro na Bíblia a ter mais de uma esposa, lá em Gênesis, capítulo 4. Antes dele, as pessoas seguiam o jeito que Deus tinha planejado, com casamentos de um homem e uma mulher. Mas Lameque decidiu fazer diferente e acabou começando essa prática de poligamia. Lá no comecinho, as pessoas seguiam o que Deus planejou. Casamentos simples, com apenas duas pessoas formando uma família. Era assim desde Adão e Eva até os descendentes de Noé. Mas com o tempo, alguns começaram a mudar isso, como Lameque fez. Depois que o dilúvio acabou e os descendentes de Noé começaram a formar novas famílias, a poligamia começou a se tornar mais comum, principalmente entre os descendentes de Cam, que viviam em lugares como Canaã. Essas culturas tinham costumes diferentes, e a poligamia foi ficando mais normal entre elas. Naquele tempo, os reis e líderes muitas vezes casavam com várias mulheres para formar alianças entre países, tipo, vou casar com a filha do rei para garantir que a gente seja amigo. Além disso, como as guerras eram frequentes, eles queriam ter muitos filhos, especialmente meninos, para ajudar a continuar a família e protegê-la no futuro. Você sabia que o rei Davi e seu filho Salomão tiveram várias esposas? Salomão, por exemplo, chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Mas em vez disso, trazer felicidade, causou um monte de problemas, como brigas entre as esposas, e até fez Salomão se afastar de Deus, porque algumas mulheres o influenciaram a adorar outros deuses. Deus sabia que a poligamia era comum naquela época, então ele deu regras para evitar injustiças. Por exemplo, se um homem tivesse mais de uma esposa, ele era obrigado a cuidar de todas elas igualmente, sem deixar ninguém de lado. Era uma forma de proteger as mulheres e garantir que elas fossem respeitadas. Naquele tempo, as pessoas seguiam costumes diferentes, e a poligamia fazia parte disso. Deus permitiu por um tempo, mas não porque ele achava que era o melhor. Era como se ele dissesse, vocês estão escolhendo isso, mas não é o que eu planejei. Ele sabia que o coração humano precisava de tempo para entender seu plano perfeito. Naquela época, as mulheres não podiam trabalhar ou estudar como hoje. Se não fossem casadas, elas poderiam acabar vivendo na pobreza, virando escravas ou até sendo forçadas à prostituição. Por isso, para muitas, fazer parte de uma família polígama era uma escolha mais segura e estável, mesmo que não fosse o ideal. Abraão, por exemplo, teve sua esposa Sara
mas também teve filhos com Agar, a serva de Sara. Jacó se casou com Lia e Raquel, além de ter filhos com suas servas. Essas histórias mostram que a poligamia era comum, mas muitas vezes causava conflitos, como ciúmes e brigas dentro das famílias. Imagina a confusão. Ciúmes, disputas e discussões eram bem comuns em famílias polígamas. Por exemplo, Sara ficou com raiva de Agar, a serva com quem Abraão teve um filho. Já as esposas de Jacó, Lia e Raquel, competiam pelo amor dele e até brigavam para ver quem teria mais filhos. Essas histórias mostram como a poligamia trazia mais complicações do que harmonia. Com a chegada de Jesus, ficou mais claro que o plano de Deus para o casamento é simples. Uma pessoa deve ter só um marido ou uma esposa. O apóstolo Paulo escreveu que cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Isso reforça que a monogamia é o padrão de Deus. Paulo deixou bem claro que quem lidera na igreja, como bispos e diáconos, deve ser exemplo para os outros. Ele escreveu que esses líderes precisam ser maridos de uma só esposa, mostrando que a monogamia é o modelo ideal para todos os cristãos, especialmente para aqueles que ensinam sobre Deus. Jesus lembrou o que Deus disse lá no começo, com Adão e Eva. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Ele mostrou que o casamento é algo especial, uma parceria de amor e união que ninguém deve separar. Naquela época, a poligamia fazia parte da cultura, e Deus tolerou isso por causa da dureza do coração humano. Mas ele sempre deixou pistas de que o plano ideal era o casamento monogâmico, como no exemplo de Adão e Eva e nas palavras de Jesus no Novo Testamento. Mesmo não sendo o plano de Deus, ele criou regras no Antigo Testamento para proteger as esposas. Por exemplo, um homem não podia abandonar a primeira esposa ou tratá-la mal só porque tinha se casado com outra. Era uma forma de garantir respeito e cuidado para todas as mulheres envolvidas. No Antigo Testamento, adultério significava tomar a esposa de outro homem, e não simplesmente ter mais de uma esposa. Por isso, a poligamia era aceita como algo normal naquela cultura. Mas isso não quer dizer que era o plano perfeito de Deus. Com Jesus, Deus mostrou de forma definitiva que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Paulo escreveu que essa é a melhor forma de viver em união e fidelidade, evitando problemas como ciúmes e brigas que a poligamia trazia. Deus criou o casamento para ser uma parceria especial, onde marido e mulher se ajudam, se respeitam e se amam. Desde o começo com Adão e Eva até as palavras de Jesus, fica claro que essa união entre um homem e uma mulher é a forma mais bonita e harmoniosa de viver o plano de Deus para a família. E aí, viu como esse tema é cheio de reviravoltas? A Bíblia nos mostra que, mesmo quando as pessoas tomam decisões fora do plano de Deus, Ele continua trabalhando para trazer algo bom e ensinar lições importantes. Agora que você sabe mais sobre o mistério por trás do casamento com várias mulheres na Bíblia, fica claro que Deus permitiu isso por um tempo, mas sempre apontou para o modelo perfeito, um homem e uma mulher, juntos em amor e parceria. Então, fique de olho. Essa história é só uma das muitas cheias de ensinamentos e segredos incríveis que a Bíblia tem para nos revelar. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, porque ainda tem muita coisa surpreendente vindo por aí. Até a próxima e que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa jornada pelos mistérios da Bíblia. Se esse conteúdo te fez pensar ou aprender algo novo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos cheios de histórias e ensinamentos inspiradores. Compartilhe com seus amigos, sua família ou até com o grupo da igreja. Vamos juntos espalhar a sabedoria das Escrituras. Até a próxima e que Deus te abençoe.